A gente tem que engolir esses caras que não gostam de nós. Não gostam da gente. Fazem tudo para prejudicar a gente. Imputaram a nós problema no gramado. Que o gramado era ruim porque o Vasco jogava. Essa gente precisa pagar. Essa gente precisa pagar em campo. Que é onde o Vasco sempre respondeu a todos eles. Escuto demais, cara. Eu vi muita gente do chat, rede social, dizer que o Hugo Moura é isso, que o Hugo Moura é aquilo. Eu não me convenço. Não acho que tenha tido intensidade do Hugo Moura para ser expulso. Ele atinge o jogador? Claro. Recebeu um cartão amarelo justo, acabou. Mas está vivendo uma fase espetacular, fora do comum. O que o Rayan está fazendo, ele merece sim, nessa data FIFA de novembro. E eu vou falar, porque ninguém fala, mas a gente que está no dia a dia do Vasco, a gente precisa falar, porque eu já falei aqui, se não formos por nós, quem será a favor de nós? Porque ninguém é a favor de nós. Ninguém abre a boca para defender. Muito pelo contrário, ataca, como fizeram covardemente com o Paulo Henrique no jogo da seleção brasileira, imputando a ele um erro que não foi dele. Que não foi dele. Agora, o Rayan é um jogador que dá essa opção que o Verratti não dá. Se o Verratti estivesse ali, o Vasco não faria aquele gol. E aí vem o segundo tempo, o Vasco jogando de uma maneira heróica, posicionado, firme, com seu sistema defensivo implacável, e o goleiro do Vasco é um capítulo à parte. Eu sou um dos maiores defensores do Léo Jardim, dependendo da relação que tenho com ele, de amizade, de carinho. Ele sabe disso, já o critiquei, já fiz entrevista com ele, inclusive, dele dizer, poxa, mas que pergunta é essa? Faço porque é o meu papel. Mas eu sempre digo isso. O torcedor do Vasco, que critica o Léo Jardim, deveria pensar no monte de jogadores ridículos que nós já tivemos no gol do Vasco. Nós fomos rebaixados em 2013 porque tínhamos 3 goleiros que não davam um. Não davam um, inclusive um deles até não assinou a RJ, o Michel Alves. Eu vi isso ontem. E a gente critica o Léo Jardim, é porque merece quem critica, desculpe. O Tadic, o Diogo Silva, o Michel Alves, Fabiano Borges, sabe? A gente precisa respeitar um pouco mais. Como eu vejo muita gente falar do Hugo Moura, que foi expulso hoje, dizendo, por conta do que ele já fez, ele não faz mais. Eu e Sérgio Quim tivemos a oportunidade de entrevistar o Hugo Moura, que é um cara que nasceu no rival, cresceu no rival, e que adora o Vasco, tem respeito pelo clube. E é uma covardia, às vezes, o que muitos torcedores do Vasco fazem. Sabe? Eu acho que a gente precisa defender mais os nossos. Ninguém é cego aqui. Se o Hugo Moura tivesse dado uma porrada no cara, era óbvio, a gente estava criticando. Mas ele não fez falta para merecer um cartão vermelho direto. Não errado ele não está. Ele vai pela fama, porque eu vejo jogadores de outros times que sentam o porrete. O zagueiro do Palmeiras, o Gustavo Gomes, senta o pau o jogo todo. E é do jogo, cara. É do jogo, é contato. E não recebe cartão, porque tem jurisprudência. Se protege, a arbitragem protege certos jogadores. Mas era dia do Vasco, cara, porque o que o Léo Jardim fez hoje, sabe, teve um lance na trave, mas o Léo Jardim fez, para mim, uma das melhores partidas dele com a camisa do Vasco. E tinha que fazer, o Vasco jogou mal porque o Léo Jardim foi muito bem. Não, faz parte, gente. O goleiro está lá para isso, para ajudar, para defender. E que bom que a gente tem um monstro no gol, que já nos deu muitas alegrias, como eu falei domingo contra o Vitória. Não vou criticá-lo, porque as maiores alegrias que eu tive no Vasco nesses 2 últimos anos passam pela mão desse rapaz, cara. Ele já nos classificou e já deu milhões ao Vasco. Eu me lembro da época da renovação de contrato, eu fui um dos poucos a levantar a bandeira. Goleiro ganha título, goleiro conquista campeonato, goleiro traz vitórias importantes, precisa pagar bem ao goleiro. É goleiro e centroavante, cara. E o Léo Jardim hoje mostrou de novo por que ele é um dos melhores goleiros do Brasil. E Carlo Ancelotti, para com essa proteção ao goleiro do Corinthians. Tem outros melhores do que o Hugo Moura, o Hugo Souza. Muito melhores. Um deles está no Vasco, cara. Ou o Vasco é patinho feio, que ninguém pode convocar o Rayan. Quem é melhor do que o Rayan hoje? No ataque, no futebol brasileiro? Diga aí um cara bom. Sabe, não tem ninguém, cara. É o Samuel Lino. É isso, que faz 3 jogos pelo rival e é convocado. E aí, no final, num contra-ataque, aí, porque também o dia era nosso, a bola espirrou, o Vasco bem posicionado, o David faz um gol e não comemora em respeito. Tá bom, David, tá legal. Mas eu não concordo muito com isso, não.
e o Vasco vence por 2-0, pula para a 9ª colocação do Campeonato Brasileiro, consegue uma vitória heróica, enorme, e aqui eu vou fazer um pedido ao torcedor do Vasco. Para o sócio está vendendo até amanhã, a partir de sexta-feira, o público em geral pode comprar. A câmera está ali, né? Nós temos a obrigação de superlotar o Maracanã na segunda-feira. A gente tem que engolir esses caras que não gostam de nós, não gostam da gente, fazem tudo para prejudicar a gente. Imputaram a nós problema no gramado, que o gramado era ruim porque o Vasco jogava. Essa gente precisa pagar, em campo, que é onde o Vasco sempre respondeu a todos eles. Sempre respondeu. Vamos ganhar deles. Vamos dar um remedinho para eles, como vai ser no dia 10 e no dia 14. Superlotar o Maracanã. Frente, ó, abre o olho que o gigante se levantou. Aconteceu e colocou, mais uma vez, o jogo do Vasco em risco. A sorte é que o Vasco hoje conta com uma das maiores joias que o Vasco já revelou, sem dúvida alguma, em sua história. O Ryan, ele é um negócio muito especial, gente. O Ryan chegou ao seu 15º gol na temporada. Ele chegou ao seu 10º gol dentro do Campeonato Brasileiro. O Ryan, ele é um diamante bruto e que cada vez mais ele está sendo lapidado. O que ele faz hoje, cara, poucos atacantes dentro do futebol brasileiro têm a capacidade de fazer, que é arrancar lá do meio-campo até o gol adversário, mesmo com o pique, mesmo com a velocidade, o que cansa qualquer atleta, e ele conseguir fazer aquela finalização absurda no canto do goleiro. Cara, é muito surreal, porque quem assiste ao Ryan sabe que quando aquela bola ali sobrou, esse moleque é dentro do gol. Quem vê o Ryan jogando sabia que ele ia dentro do gol. Então, o gol do Vasco, mesmo após mais uma vez o Hugo Moura colocar o jogo a perder, ele sai em um momento que o Lucas Piton corta, o Coutinho, e aí, gente, eu vou entender quem discordar de mim nesse caso, mas na minha opinião, o Coutinho já dá aquela raspada sabendo que o Ryan tá ali. Pelo jogador cerebral que o Coutinho é, eu não acredito que o Coutinho tenha dado aquela raspada ali só porque ele deu a raspada para tirar a bola. Ele deu a raspada perfeita para colocar o Ryan em condições de correr com o campo aberto. Porque aquilo ali é o tipo de jogada que o craque faz. O craque, ele tem o jogo ao seu redor. O craque, ele vê, ele tem visão periférica. E o Coutinho é craque. Então ele coloca naquela raspada o Ryan em condições de pegar o 1 contra 1 e naquele momento ali o Ryan vai dentro do gol. E aí todo mérito para o Ryan. O Coutinho chega à sua 5ª assistência nessa temporada. O Ryan chega ao seu 15º gol. E em 1-0, que ó, tranquilizou e acalmou o Vasco da Gama. Então naquele momento ali, o Vasco vai para o intervalo. E naquele momento do intervalo, eu acho que já é o momento que você olha e fala, opa, dá para ganhar um jogo. Dá para ganhar por quê? O Fernando Diniz, em todos os trabalhos que ele tem, ele gosta de utilizar 11 contra 10, 10 contra 11. Ele gosta de fazer simulações quando você tem um a mais e quando você tem um a menos. Para justamente você entender que essas situações de jogo, elas vão acontecer. E ele conseguiu, cada vez mais, olhar para aquele momento ali do cenário do jogo. Ele falou, opa, não vou mexer para o segundo tempo, porque o Coutinho, como ele fez no gol do Ryan, ele é um cara que acha passe. O Nuno é um cara que acha passe. Então ele olhou o jogo e se desenhou por uma partida que o Vasco poderia ficar com a bola para não deixar o Fortaleza realmente crescer. Ele observou ali aqueles primeiros 10 minutos e estava ruim. Estava ruim. Porque o Fortaleza veio para cima, o Coutinho teve uma escapada só que ele conseguiu, o Ryan também, e o Vasco estava perdendo o campo. O campo estava começando a inclinar, o Fortaleza estava começando a pressionar o Vasco e colocar as linhas do Vasco baixas. E aí, além de você não estar tendo a qualidade do Coutinho e do Nuno com a bola no pé, você perde também porque eles não são jogadores que têm um aspecto físico para ficar jogando sem a bola 45 minutos. E foi isso que aconteceu. Então, o Diniz, mais uma vez, sim, em vários outros momentos, ele teve leituras ruins, ele fez substituições ruins.
Eu acho que cada vez mais o Diniz está conseguindo entender o que ele tem à disposição dentro do banco de reservas. Ele está conseguindo cada vez mais com o tempo de trabalho e principalmente a data FIFA ajuda muito o Diniz a conhecer todo esse trabalho de elenco, digamos assim, as características dos jogadores. Ele conseguiu mexer certo. E mesmo após a mexida, o Vasco ainda passou ali 5, 6, 7 minutos sendo pressionado. Porque isso, gente, não é, meu Deus, um grande defeito. Isso é do jogo, cara. O futebol ele é feito de várias fases, ele é feito de vários momentos. E você tem que cada vez mais competir e sobreviver dentro daqueles momentos. É isso, a gente vai rodar a imagem aqui, o jogo apitado pelo Wilton Pereira Sampaio, e que foi recomendado a revisão. Inicialmente ele tinha mostrado o amarelo para o Hugo Moura, numa entrada no Guzmán. A gente tem a imagem. Aliás, eu tenho lido muitas críticas ao Hugo Moura, assim, né? Porque em outros jogos ele acabou também deixando o Vasco na mão, né? Hoje o Vasco ganhou, mas a expulsão dele aconteceu quando estava 0-0. Então, a vitória do Vasco ali naquela altura poderia ter ido por água abaixo. Daqui a pouco a gente vai comentar o jogo do Vasco de maneira mais detalhada, mas o jogador tem que ter um pouco mais de responsabilidade, né, Alex? Tem. Eu sou a favor, já disse aqui no programa algumas vezes, algumas maneiras de expulsão, né, alguns tipos de expulsão eram passíveis, eu acho que deveriam ser passíveis de punição dos próprios clubes aos jogadores. Porque você impedir um contra-ataque, você ser expulso porque o cara vai fazer o gol e você faz a falta, uma expulsão inevitável por segundo cartão amarelo, ok. Agora, há expulsões como essa do Hugo Moura hoje... Ela tá indo pra lateral. Não pode se admitir, né? Assim, só para ter uma ideia do impacto no jogo. Olha lá, o lance agora vai mostrar e o PC vai comentar. 40 minutos do primeiro tempo, a expulsão. Uhum. O primeiro tempo teve 2 finalizações do Fortaleza, 4 do Vasco, 38% de posse do Fortaleza. Segundo tempo, 73% de posse do Fortaleza, 25 finalizações contra 2 do Vasco. Muda completamente o jogo. O jogo é outro. E não dá pra reclamar dessa expulsão, né, PC? Não dá. E uma jogada numa zona neutra ali do campo, lá no meio-campo, como vocês comentaram, ele inicialmente recebeu o cartão amarelo. Né, nenhum perigo lá no meio do campo. E aí o VAR recomendou a revisão, o Rodrigo Guariz chamou o Wilton. E olha essa imagem, por trás, com a sola da chuteira, com força excessiva. Do joelho, quase. E com risco de lesionar o adversário, jogo busco grave. E aí o Wilton tira o amarelo, nem esperava, né? Ele até tenta justificar ali, dessas na época, mas com a entrada ali com a sola da chuteira é para cartão vermelho. Foi bem expulso o Hugo Moura. O volante nervoso. É isso.